Bom dia, paz do Senhor. Nós estamos iniciando mais um devocional aqui neste canal e hoje eu gostaria de refletir com vocês em João, capítulo 12 e o versículo 24, que diz assim: em verdade lhes digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. Essa palavra me deixa muito reflexiva, muito pensativa, porque nós, como seres humanos, enxergamos o fim diferente da forma que o Senhor enxerga. Nós muitas vezes enxergamos o fim, onde Deus só deseja iniciar algo novo. Nós vemos isso ali na cruz do Calvário. Quando as pessoas olharam Jesus pregado naquela cruz, muitos poderiam pensar: acabou, a nossa esperança acabou, o plano de salvação, tudo está acabado, está encerrado. Mas depois de 3 dias, Jesus ressuscitou com o seu propósito vivo, com a sua missão cumprida. E a morte dele produziu vida para nós. Isso é muito bonito, porque todos pensavam que tinha acabado. Nós vamos ver também, ali quando Jesus estava realizando alguns milagres, chega nele um homem e diz: mestre, vai na minha casa porque a minha filha está muito doente. E aí, nesse meio tempo que eles estão se dirigindo ali para a casa desse homem, chega um mensageiro e diz: não incomoda mais o mestre, porque a tua filha morreu. E Jesus vai olhar e vai dizer: não se preocupa, porque ela não está morta, ela dorme. E as outras pessoas vão rir de Jesus. Por quê? Porque nós só conseguimos enxergar com a nossa visão material limitada. A gente só consegue pensar com a nossa mente limitada. Mas nós precisamos entender que nós servimos um Deus poderoso, onisciente, onipresente, onipotente. E a gente não tem que tentar encaixar aquilo que Deus planejou dentro de uma caixinha que caiba a nossa imaginação, o nosso entendimento, porque Deus está além do nosso entendimento. E ali agora, mesmo com aquelas pessoas caçoando, rindo, Jesus vai entrar naquela casa, tirar as outras pessoas. Vai entrar ele, a mãe e o pai da menina. E ele vai dizer: menina, levanta. E aquela criança, então, que antes estava morta, vai se levantar, vai sentir fome. E naquela casa vai haver alegria, vai haver júbilo. Nós vamos ver também que Agar, quando sai da casa de Abraão com Ismael, chega num certo ponto que ela não tem mais como sustentar o menino no deserto, já não tinha mais água, e ela coloca ele ali num lugar, e ela se afasta e diz: eu vou me afastar para não ver o meu filho morrer. Por quê? Porque a água acabou, a condição dela acabou, para ela já tinha acabado. Para ela, como se diz, a semente já tinha secado, e ela se afasta. Mas naquele momento a palavra de Deus vai dizer que o Senhor ouviu a oração do menino e Deus fala com Agar: Agar, pode ficar tranquila. Eu ouvi a oração dele e eu vou cuidar. E a palavra de Deus vai dizer que os olhos dela se abriram e ela enxergou ali água. E ela deu de beber para o menino e eles continuaram ali a caminhada. E o Senhor abençoou Ismael. Então, aquilo que nós enxergamos como um ponto final não é o mesmo que um ponto final para Deus. Nós vamos ver também em Ezequiel, olha como Deus gosta de trabalhar com as nossas impossibilidades. Nós vamos ver lá em Ezequiel que Deus leva o profeta agora a um vale de ossos secos e pergunta: poderiam esses ossos reviver? Gente, é claro que não. É claro que nos nossos corações nós responderíamos prontamente: não, não pode, porque está morto. Está morto, morreu. Está morto, acabou.
Mas a gente esquece que a morte não limita Deus, que aquilo que nós declaramos como fim, as nossas circunstâncias, não limita o poder de Deus. E agora o profeta, com a fé que ele tinha em seu coração, ele responde: Senhor, tu sabes. E aí Deus vai dizer para ele: então profetiza o Espírito para que venha dos 4 cantos, dos 4 ventos. E agora o profeta vai fazer conforme a ordem do Senhor. E a palavra de Deus vai dizer que houve ali um ruído, houve ali um reboliço. E começaram a se juntar ossos com ossos em seu devido lugar. Cobriu ali agora esses ossos, músculos, tendões, carne. E quando pensou que não, o profeta olhou e ali onde havia morte, onde só havia ossos secos, ele vai enxergar um exército numeroso e forte. Será que o Senhor não pode fazer isso nas nossas vidas também? Nós dizemos que temos fé, nós dizemos que confiamos, mas quando nós enxergamos algo que parece o fim, nós queremos esmurecer, nós queremos desanimar. Mas hoje o Espírito Santo vem falar aos nossos corações que se a semente não morrer, não tem como produzir frutos. Não tem como germinar algo novo. E muitas vezes o Senhor vai matar todas as coisas velhas que existem em nós, para que Ele possa gerar algo novo. Porque em novas fases na nossa vida, Deus não deixa que a gente carregue bagagens antigas. A fase que o Senhor vai trazer para as nossas vidas não cabem bagagens antigas. Então o Senhor nos leva a um processo de secagem, e esse processo é dolorido, porque nós pensamos que Deus nos esqueceu. Nós pensamos: Deus me trouxe para esse lugar para eu morrer. Deus me trouxe a esse lugar para eu sofrer. E agora minha vida é uma sequidão. E agora minha vida já não tem mais esperança, já não tem mais solução. Porque essa determinada área aqui morreu, secou. E Deus está olhando lá do céu para nós hoje e dizendo: quem dita quando é hora de morrer e quando é hora de produzir? Quem é que dita o tempo na sua vida? Porque que eu saiba, eu estou secando a semente para plantá-la, para que ela produza muitos e muitos frutos. E na sua vida, hoje, a história não acabou. Você pode até olhar e enxergar algo seco, algo sem vida, mas é disso que o Senhor vai produzir algo novo. Então coloque a sua fé em ação. Se o Senhor te mandar profetizar sobre o vale de ossos secos, profetize. Se o Senhor está mandando você plantar essa coisa seca, essa coisa que parece ser sem vida, plante. Porque é Ele que rega, é Ele que dá o crescimento. E não importa se o tempo parece de escassez, porque é no tempo de escassez que o Senhor opera milagres. É no cenário de morte que o Senhor traz vida. É no cenário de doença que o Senhor traz cura. E o nome dele é glorificado. Para que todos vejam. Para que todos saibam. Para que todos juntamente reconheçam que a mão do Senhor fez isso. Amém? Eu vou orar por você. Senhor meu Deus, muito obrigada, Pai, por essa palavra que o Senhor trouxe aos nossos corações. Em nome de Jesus, Pai, não deixe com que a nossa incredulidade determine o fim. Não deixe, Pai, com que o nosso coração acredite que o Senhor nos abandonou, que o Senhor nos esqueceu, só porque a determinada área da nossa vida, Pai, parece seca, parece sem vida. Que o Senhor possa nos fazer entender, Pai, que muitas vezes aquilo que parece morte, aquilo que parece fim, é um novo começo do Senhor para as nossas vidas. É o começo de uma fase diferente. É o começo, meu Deus, de uma porção diferente do Senhor para as nossas vidas. E todos terão, Pai, de olhar para a nossa história
e reconhecer que foi o Senhor quem fez, foi o Senhor quem determinou. Em nome de Jesus, Pai, que neste dia nós fiquemos com a Tua palavra, porque quem dá a última palavra, Pai, é o Senhor. Não deixe, Pai, com que acreditemos nas mentiras do inimigo, dizendo que para nós já não tem mais jeito, que para nossa vida, Pai, já não tem mais solução, mas que nós nos agarremos à Tua palavra. Em nome de Jesus, Pai, que nós marchemos. Coloca força na Tua igreja, Pai, neste dia, para ela marchar, porque o Teu nome ainda continua sendo poderoso para a morte bater em retirada e a vida chegar no ambiente. O Teu nome ainda continua sendo poderoso para repreender a doença e trazer a cura. O Teu nome ainda continua sendo poderoso para repreender a angústia e trazer alegria. O Teu nome ainda continua sendo poderoso, Pai, para restaurar cenários. Basta que nós tenhamos fé, que nós tenhamos perseverança, Deus, e paciência de aguardar aquilo que o Senhor está fazendo, sem questionamentos, sem murmuração, confiando, Deus, que o Senhor sempre tem o melhor para nós. Em nome de Jesus, amém. Se essa palavra falou ao seu coração, curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal. Um beijo, até o próximo vídeo. Tchau!